Olá, como vão as senhoras e senhores? Espero que estejam todos bem. No vídeo de hoje nós vamos analisar um artigo bastante interessante, porque ele traz um ponto de vista absolutamente diferente a respeito do que estaria acontecendo com Xi Jinping, que, na opinião deste articulista, estaria sendo enfraquecido cada vez mais por conta de várias coisas que têm acontecido dentro da China. Vamos analisar e vamos ver se você tira a mesma conclusão que o escritor deste artigo. Ele diz o seguinte: Xi Jinping está de olho nas costas. Na verdade, ele quer dizer na retaguarda, né? Então, sua retórica tomou um rumo paranoico e se esconder em Pequim não ajudou. Basicamente, o que ele está dizendo é o seguinte, que Xi Jinping está paranoico, que ele está de olho em sua própria retaguarda e está temendo traições, né? Então, ele tem se escondido em Pequim, segundo o autor desse artigo, e, segundo ele também, isso não tem ajudado Xi Jinping. Vamos analisar aqui, vamos ver por que é que ele acha isto. Ele começa dizendo: a imagem do presidente chinês Xi Jinping pode estar em todos os noticiários dos dias de hoje, mas na vida real Xi praticamente desapareceu do cenário mundial. Agachado em Pequim por mais de 700 dias, Xi não compareceu à Assembleia Geral das Nações Unidas no ano passado, nem à cúpula do G20 em Roma e nem à cúpula climática da ONU em Glasgow, na Escócia. O ato de desaparecimento de Xi está ocorrendo ao mesmo tempo em que ele e o Partido Comunista Chinês enfrentam sérios ventos contrários domésticos, incluindo escassez desenfreada de energia. Eu mostrei para vocês aqui em vídeos passados que está faltando energia na China, não é só lá, né? Nós estamos vendo aí problemas energéticos em outros lugares do mundo. Está acontecendo um aumento de desemprego na China, porque há uma desaceleração econômica, né? E um mercado imobiliário à beira do colapso, né? Isso aqui nós vimos quando discutimos também em vídeos aqui nesse canal, tratando da Evergrande, uma construtora aí que estava à beira de uma falência muito grande e queria levar fundos ocidentais, inclusive junto com ela, né? Não queria quebrar os fundos, mas queria devorar grande parte do patrimônio destes fundos. É que eu não vou citar aqui, mas você consegue encontrar com facilidade. Eu não vou citar porque esses investidores eles mudam muito, então aquilo que se tinha investido há um mês atrás não necessariamente continua investindo agora. Os tempos mudaram claramente desde antes do flagelo, quando Xi se gabou da confiança de inaugurar uma nova ordem global centrada na China. A recusa de Xi em ir para o exterior reflete claramente seu desejo fervoroso de ficar a par de quaisquer surtos renovados do flagelo, cujos efeitos de segunda ordem paralisaram a produção industrial da China. Agora veja só. Pausa aqui. Até então, todo mundo dizia que quem tinha saído ganhando com toda essa crise aí do flagelo, os lockdowns, etc., teria sido a China. Mas aqui nós estamos vendo um artigo escrito por um analista ocidental em um veículo conhecidamente pertencente a mãos aí de líderes desse globalismo ocidental, admitindo que a China é que saiu perdendo com o flagelo. Então, será que toda aquela teoria da conspiração de que a China que era a grande culpada, será que de fato isso é verdade? Ou será que as acusações mútuas, né, todas elas talvez tinham um fundo de verdade, uma das quais era de dizer que justamente os tecnocratas ocidentais é que estavam tendo o grande lucro, que estavam retomando o domínio de tudo em suas mãos? Bom, vamos ver aqui o que eles dizem mais adiante. Os últimos pronunciamentos de Xi são uma indicação de que há algo mais que o mantém acordado à noite. Temores crescentes sobre a resistência ao seu governo por parte de facções dentro do PCC. O que é o PCC? É o Partido Comunista Chinês. Na China é um pouco diferente o sistema de governo. Lá é um partido único, é o PCC, o Partido Comunista Chinês, que é representado por delegados do país inteiro, e são esses delegados que elegem o primeiro-ministro, que elegem o presidente da China, né? Então, não é como aqui, onde há voto direto, um voto popular. O povo
de alguma maneira leva esses representantes ao parlamento do Partido Comunista Chinês. É um partidão que, vamos dizer assim, é o maior partido do mundo, onde as pessoas na China inteira acabam interagindo ali dentro. Então o sistema de votação deles é interno, só pode votar, digamos assim, quem está dentro do Partido Comunista. E dentro do partido há facções. Não há uma unidade completa na China, né? Óbvio que não. Então, essas facções acabam se juntando e com a força, com a soma das maiores facções ou com a maior quantia de facções, acaba se colocando alguém no poder. Então, as facções rivais dentro do Partido Comunista Chinês, que não necessariamente seriam pró a qualquer coisa aqui do Ocidente, não quero dizer isso, mas que são rivais entre si lá dentro e teriam políticas semelhantes para o estrangeiro, né? Estão então colocando Xi sob ameaça, porque eles estão entendendo que o Xi está falhando no poder por conta de coisas como essa, deixando faltar energia no país, aumentar desemprego, ter sido relapso na questão de que o mercado imobiliário estava à beira de um colapso e mesmo assim continuaram na mesma direção, construindo cada vez mais, financiando cada vez mais, né? Então, aqui um grande motivo de preocupação para ele, menos de 10 meses antes do 20º Congresso do Partido Comunista Chinês, quando Xi deve assumir um terceiro mandato, antes impensável, como secretário-geral do partido. Então, até certo tempo atrás não se falava em terceiro mandato para ele, agora estão falando e estão dizendo aqui no artigo, né, vai dizer aqui que se o partido não o conduzir, ele está, certos membros do partido estariam correndo algum tipo de risco, por conta de represálias, de ameaças. Então, ele diz assim, foi durante uma reunião destas que Xi impulsionou uma resolução histórica que reverteu décadas de precedentes que limitavam os líderes chineses a 2 mandatos de 5 anos. Ao fazer isso, Xi efetivamente se consagrou ao lado de Mao Zedong no panteão dos grandes governantes chineses. Mas, talvez sentindo desunião dentro das fileiras, Xi advertiu sem rodeios que cliques, gangues e grupos de interesse dentro do partido serão investigados e punidos resolutamente. Então, para chegar a esse terceiro mandato, Xi então está aqui ameaçando de punição, de investigação e punição de membros dentro do partido. Na verdade, ele está falando de grupos de interesse. E aí, mais adiante aqui no artigo, eles falam que esses grupos de interesse estariam colocando em xeque a segurança nacional do país, uma vez que uma não unidade dentro do partido representaria uma não unidade nacional. E considerando que o mundo hoje, uma parte do mundo encabeçada pelos Estados Unidos, estaria pressionando a China, criar uma desunião dentro da China hoje representaria o colapso e o fracasso dos sonhos, né, que a China, nesse caso representada por Xi Jinping, teria. Então ele está ameaçando de reprimir qualquer tipo de dissidência, que ele tem chamado de grupo de interesse dentro do partido. Lembrando, mais uma vez, que é o partido que decide quem é que comanda a China, e não é por voto direto. Então, o aviso de Xi de novembro permaneceu privado até o dia de Ano Novo, quando trechos importantes de seu discurso foram publicados no principal jornal teórico do Partido Comunista. O momento do lançamento do discurso, mais de 6 semanas após o plenário do partido, também não foi um mero acidente. Em vez disso, ele pretendia enviar uma forte ameaça aos membros do PCC no primeiro dia do que provavelmente será o ano civil mais consequente de Xi no cargo. E essa mensagem era: entre na fila esse ano, ou então, quer dizer, uma ameaça, né? Ou você se comporta, entra na linha, no caso, né? Ou vai sofrer as consequências. Essas traduções aqui de Google Tradutor não são muito boas. Então, Xi adotou um tom igualmente franco em um evento no início de dezembro de 2021 que ratificou a estratégia de seu governo para proteger o que chamou de segurança nacional, um termo que em mandarim é usado principalmente para descrever ameaças domésticas
a legitimidade do PCC. Então ninguém dentro do país pode contestar a legitimidade do PCC e nem colocar ela sob ameaça. A gente vê, acompanha de fora, claro, através de fontes de mídia ocidental, então não se pode saber o que é exatamente verdade e o que não é, mas a gente viu, por exemplo, artistas sendo presos porque contestavam certas atitudes do Partido Comunista ou de líderes chineses, enfim. Então, muitas vezes esse argumento de segurança nacional foi usado para reprimir princípios, focos de incêndio dentro do país. E agora, isso está se voltando para dentro do próprio partido, porque o próprio Xi Jinping entende que derrubá-lo do poder nesse momento seria colocar em risco a segurança nacional do país. Então, essas facções que ele chamou de grupos de interesse estão sendo aí pressionadas. Então, no topo da lista de ameaças de 2022 não estava simplesmente o risco à estabilidade, um termo genérico usado em documentos anteriores. Em vez disso, Xi dobrou a noção de proteger a segurança do Estado, o que significa que qualquer ameaça ao Estado é, por extensão, uma ameaça ao partido. E, por consequência, uma ameaça a ele, porque hoje, ele com esse terceiro mandato, ele tem se consolidado como uma espécie de rei-sol chinês, o Estado sou eu, onde ele poderia dizer praticamente, o Estado sou eu. É basicamente isso que esse artigo aqui está insinuando que ele está fazendo. Insinuando não, está dizendo diretamente. Então, embora a economia da China já estivesse esfriando há algum tempo, o crescimento desacelerou drasticamente nos últimos meses do ano passado. Então, esse aqui é outro problema que Xi tem enfrentado. Se ele não der o faz-me rir para o povo, para os membros da alta cúpula do partido, se eles não lucrarem, ele começa a se enfraquecer. E a economia chinesa, claro, foi abalada. É óbvio que foi, Se todo o mundo começa a se fechar, se a própria China começa, quando aparece um surto de um flagelo em um bairro, ela fecha uma cidade inteira de milhões de pessoas, com aquilo se fecha fábricas inteiras também, é óbvio que isso começa a afetar. E eles têm medo que, se eles não fazem o controle total, isso acaba saindo do controle ainda mais, e aí eles vão acabar tendo ainda mais prejuízo. Sabe-se lá tudo o que é que eles estão escondendo dentro do país, porque nós sabemos que o que sai de lá é uma fração, há um controle muito grande dos meios de comunicação. Imagine se aqui no Ocidente já não se pode falar tudo o que quer, porque aqui, apesar de se dizer que nós estamos em estados democráticos de direito, em democracias com direitos fundamentais de livre expressão, isso é uma mentira, nós estamos vendo que é uma mentira em praticamente todos os países do Ocidente, onde, tanto através de entidades ou de entes estatais, quanto através das próprias plataformas, a gente vê a censura. Agora você imagine dentro de um país que isso é legalizado, já antecipadamente, já pode-se censurar sem nenhum tipo de constrangimento. Então, muito pouco de lá se sabe. Então, sabe-se lá tudo mais o que é que eles estão escondendo e por que, talvez, pessoas como Bill Gates venham aí a público dizer que flagelos ainda piores estão por vir. Então, há coisas muito grandes ainda por vir aí por diante. Nós temos de ficar com as barbas de molho, continuar observando a China por conta desse papel fundamental que ela tem no mundo. Ela é esse dragão que estava adormecido, muitos dizem era um dragão morto que ressuscitou, isso é importantíssimo para os tempos aí que nós estamos vivendo, mas também é muito importante a gente compreender o que vem de lá, porque isso vai afetar também pessoalmente a nossa vida, e de forma muito mais imediata do que isso vai afetar a história do mundo como um todo. Bom, aqui para finalizar ele diz assim: muitos observadores interpretaram mal os sinais de resistência à repressão de Xi no passado, então seria prematuro pronunciar o fim político dele. Além do mais, o baralho está claramente contra quaisquer conspiradores em potencial que podem orar pelo próximo grande passo em falso de Xi, mas carecem de quase todos os meios para reunir outros com segurança e confiança em sua causa.
Pelo menos uma coisa é certa, Xi está cada vez mais preocupado com aqueles dentro da China que podem estar fazendo exatamente isso. Ou seja, ele está com medo, segundo o artigo aqui, dos conspiradores. São pessoas que têm medo, né, de reunir-se abertamente, com segurança e confiança, ou seja, eles não podem fazer reuniões abertas tramando contra Xi, mas, né, conspirando eles podem. Agora, é claro, o sistema de vigilância dentro de um país desse é muito grande. Um país em que o Partido Comunista e todo o comunismo sempre foi de um controle férreo, absoluto, né, de se tentar implantar uma sociedade estilo piramidal, estilo saturniana, né, a pirâmide de cima para baixo, ao estilo de colmeia, onde só há uma abelha rainha. É difícil que algumas abelhas conspirem sem que a abelha rainha fique sabendo. Mas não é impossível. Nós já vimos isso em outros impérios ao longo da história, um dos quais o Império Romano, onde Júlio César, depois que foi traído, só teve para dizer o seguinte: até tu, Brutus, né? Então, até mesmo os maiores imperadores caem por conspiração. Nós vamos continuar acompanhando e atualizando vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.